Ensinar como ensinados somos é a nossa missão. Vamos hoje dar sequência a Pérolas da Codex. Vamos ver hoje o que o professor Akio chama de intervalo entre a sexta e a sétima trombeta. Então aqui a gente vai perceber que João, ele continuava tendo as suas visões. Ele que tinha feito uma viagem ao tempo, ele saiu desse plano físico e foi para o plano sutil. Nesse plano sutil, ele estava apenas em consciência. Então, lá ele estava tendo visões que o Criador estava revelando a ele. Então, ele percebe as coisas do mundo sutil e ele recebe informações para trazer para este mundo físico como revelações. Porém, nós vamos ver que diante de todas as revelações, uma ele não pôde falar, porque ele foi proibido de falar naquele momento. Então ele não poderia ter revelado enquanto estava passando essas informações que nós vamos ver em Apocalipse 10. Então estava lá João, ele que estava em estado de meditação, ele teve uma visão e ele foi para os mundos superiores, como estávamos falando. Nesse mundo superior, ele vê um ser de luz. Esse ser, ele segurava em sua mão esquerda um pergaminho. Esse pergaminho era escrito dos dois lados. E ele levanta a mão direita, sua mão direita, e faz um juramento. E nesse juramento ele jura para a matéria e para a imatéria. Ele disse assim: basta, é chegada a hora do grande dia acontecer. Então é o imperativo que ele faz quando ele diz para João: pegue o livro e coma. Ele estava tendo essa visão e ele foi ordenado, foi um imperativo, esse ser que falou para ele: pegue e coma. Nós vamos ver daqui a pouco as consequências disso. Esse ser aqui, ele era um homem de glória. Esse homem de glória era o que João viu como sendo o quântico se transformando em matéria. Então, o próprio Criador, que é imaterial, que estava na forma de Jesus Cristo, aqui o ser de luz, que tinha um pé sobre a terra e um pé sobre o mar, estava com o pergaminho em sua mão esquerda. Esse ser de luz, esse homem de glória, tinha na cabeça 7 cores. E em sua face havia o brilho do sol. E as suas pernas eram como colunas de fogo. Esse ser gritou como rugido de leão. Então 7 trovões falaram. E é nessa hora que João entende o que foi dito, mas foi proibido de revelar naquele momento. Que nós vamos ver que em Apocalipse 11 e 16, isso vai ser revelado. Então não é naquele momento que era para ser revelado, e sim um pouco mais à frente. Esse ser, ele pede para João comer o livro. Pegue e coma o livro. Então João, ao pegar, ele comeu e era doce. Então quando vem do Criador, é doce. Porém, o conteúdo desse livro
era amargo em seu estômago. E João, arrebatado em consciência para os mundos superiores, na viagem que ele fez ao tempo em relação a nós, porque não existe tempo para o mundo superior, ali João estava vendo também o Merkabah, estava vendo também a flor da vida e a árvore da vida. Então nós vamos focar aqui. Essas 7 cores que estava sobre a cabeça desse anjo, que na verdade é a manifestação do Criador, que a gente viu em Apocalipse 5 e estamos vendo na sequência, é o próprio Criador manifestado na forma de Jesus. Nós temos aqui então as 7 cores, que são as cores do arco-íris. Quando nós vamos falar das cores do arco-íris, se nós levarmos para a ciência, nós vamos entender que é um fenômeno natural. São raios de luz que atravessam as pequenas gotículas de água que estão no espaço e ali dá um aspecto então colorido aos nossos olhos. E a gente vê as 7 cores que tem no arco-íris. Porém, enquanto nós vamos levar para o espiritual, nós vamos perceber que são as cores do Criador. Então Jesus estava refletindo as 7 cores do Criador. Nós sabemos que o Criador, ele é luz sem fim. Ele é o Ein Sof. A luz sem fim, quem na árvore da vida reflete ela é Da'at. Então vamos desenhar para entender aqui a luz sem fim, que é o Criador, que nós não entendemos, porém aos nossos olhos ela é invisível, porque é uma energia atemporal que não sabemos o que é. Essa luz, ela é refletida aqui em Da'at. Só que Da'at não está sozinha, porque no mesmo tempo, vamos fazer ela aqui, no mesmo tempo que ela está manifestando a qualidade do Criador invisível, porque Da'at é como se ela estivesse invisível, por isso que ela é da cor branca, nós temos a cabeça, que é Keter, que é a coroa. Nós vimos que ali no ser que João estava vendo, ele estava vendo um ser que do quântico virou matéria, que ele se manifestou e que tinha em sua cabeça então as 7 cores. Mas nós estamos dizendo que a luz sem fim é branca, ela é invisível aos nossos olhos. Então o que acontece? Aqui na árvore da vida, a cabeça é representada por essas sefirotes aqui, que é Rokhma, Binah, Da'at e Keter. Então está aqui a formação da cabeça. Então em sua cabeça existia 7 cores. Porém, para o restante das sefirotes, que são essas aqui, que é o corpo, ele é o corpo e aqui é chamado a cabeça, que é o Ge, Golgotha e Naim, na Kabbalah. E ela só tem o desejo de doar. Na verdade, ela é o próprio Criador. Ela só tem o desejo de doar. É o Criador se manifestando ali. Quem está recebendo é o corpo. Essa parte aqui é o corpo. Isso aqui é a cabeça. A cabeça só tem desejo de doar. E aqui é o corpo. Isso aqui é isso aqui. Então, o que é feito? Desce essas luzes. Essa luz do Criador é o que reflete, que é a sensação do Criador. A luz é a sensação do Criador aqui nesse mundo. Mas quando nós estamos falando aqui, ainda estamos falando de mundo superior. E aqui, então,
ela vem parar em Binah, que Binah, para nós entendermos, vai ser dividida da parte de cima de Binah. Existe ali o desejo só de doar, mas a parte de baixo já tem desejo de receber também. Essas Sefirot, que são a cabeça, elas se quebram em unidades, e essas unidades passam a receber as cores do Criador, ou seja, passa a perceber as cores do Criador. Então, enquanto ele só tem o desejo de doar, ele é invisível. Mas quando passa a se ter o desejo de receber, que é o caso aqui da pequena face, que são as 7 Sefer que nós temos aqui, que representam então as 7 cores. Ela vai perceber as cores do Criador. Então o Criador se revela aqui para o corpo, enquanto cabeça se revela para o corpo. João naquele momento estava significando ali o corpo. Era um simbolismo onde João era o corpo, percebia na cabeça, que era Jesus, que ele tinha em sua cabeça 7 cores. O seu brilho no rosto dele era como o sol. Por quê? Porque hoje nós vemos o arco-íris refletido através do quê? A ciência diz que é raios de luz. Luz de quem? Do sol. Raios de luz em gotículas d'água que atravessam. Então, o rosto daquele ser era como o sol, refletia. E suas pernas eram como colunas de fogo. Então, quando nós vamos falar então das 7 cores, nós vamos entender que cada Sefirot dessa tem uma cor. Porém, ela tem cores diferentes dependendo do mundo que ela está. Mundo de Atzluk, mundo de Beriá, mundo de Yetzirah e o nosso mundo, o mundo de Asiá. Então, um mundo reflete para o outro, é como se fosse um espelho. A árvore da vida, quando nós formos entender ela, uma árvore dentro da outra, no mundo dentro do outro, nós vamos ver que ela se transforma no Merkabah que Henry nos ensinou. Por quê? Porque enquanto nós temos Keter representando a cabeça de todas, nós vamos ter dentro de Keter outra árvore sefirótica. Quando nós temos o Rockman, da mesma forma, dentro dela existe outra árvore sefirótica. Isso aqui é o Merkabah. Quando se abre o Merkabah, que o meu aqui é bem simples, está faltando Da'at, ela é invisível aqui dentro. Isso aqui é a árvore da vida. Ela tem aqui a árvore da vida para baixo, enquanto o Da'at está aqui dentro. É o que Henry ensinou muito bem. Quando nós viramos ela, da mesma forma. Porém aqui se abre para um novo Merkabah. Ou seja, se abre para uma nova árvore da vida. E ela é infinita. Assim como a flor da vida. E assim por diante. Ela não para, ela se estende. Porque a criação, ela está além do que nós podemos imaginar. Então é isso que nós vamos percebendo. No Merkabah existem as cores. Na árvore da vida, que é o próprio Merkabah, porém de forma diferente, existem as cores. E na flor da vida, da mesma forma, porque a flor da vida, ela é apenas o Merkabah ou a árvore da vida, vista de uma outra forma, um outro ângulo. Então, refletindo aqui, está as cores do Criador, que aos nossos olhos é invisível, porque é a luz infinita, oculta, que se reflete através do momento que ela passa por um processo chamado tela, que é o processo onde nós vemos que a linha imaginária
de um mundo superior ao outro, porque são 4 mundos, até chegar ao nosso mundo físico. Vai passando pelo adensador quântico, que nós vimos que é o bóson de Higgs, e aí chega ao nosso mundo. Quando chega aqui, nós percebemos as cores do Criador através de um fenômeno natural que acontece entre o Sol e as gotículas de água que existem. Porém, esse processo está lá em Gênesis 9, 8 a 15, onde o Criador diz que ia fazer uma aliança, é um sinal da aliança entre ele, Criador, e o povo dele. Então, nesse processo, nós vemos as cores do Criador, que são 7 cores. Agora não vamos parar nas 7 cores, porque nós sabemos que 7 é o X, que 7 é uma incógnita, ou seja, são partes que nós podemos perceber das cores infinitas do Criador. Até porque se nós formos estudar as sefirotes, como eu disse, em cada mundo ela ganha uma cor diferente. Aqui nós temos essa representação dessas cores, mas se nós formos estudar ela em mundos diferentes, se formos estudar essas mesmas aqui, no mundo de Atziluk, ela tem uma cor. Se nós formos estudar no mundo de Beriah, ela tem outra cor. Raramente ela se repete, porque é como se fosse um espelho, que na Kabbalah é dito raízes e ramos. O mundo de baixo reflete o que está vindo do mundo de cima. Ou seja, nós aqui agora como físicos, nesse mundo físico, como matéria, nós estamos aqui fazendo o quê? Nós somos aquele ser que podemos chamar de Wi-Fi. Nós somos o Wi-Fi que estamos recebendo as informações que estão no universo. Nós sendo Wi-Fi, essas informações chegam em nós. Nós temos um vídeo que vai falar sobre isso. E recebemos então aqui também as cores do Criador. E é isso que João viu. E quando João viu toda essa manifestação do Criador, essa manifestação falou com ele e pediu para ele comer o livro. Esse livro que estava escrito nos 2 lados. E quando ele come o livro, ele sente que é amargo em seu estômago. Ou seja, o fim da matéria parece aos nossos olhos, que somos materiais, parece amargo. Por isso as pessoas têm medo da morte, porque a morte representa o fim de tudo. E é isso que esse livro, esse alimentar-se do livro estava refletindo. Ali, na vida das pessoas, surge uma confusão, porque essa confusão ela é representada como amargo, porque a matéria está se findando. As revelações que tem aqui em Apocalipse está mostrando isso, que o fim da matéria parece amargo. Mas quando nós estivermos corrigidos, já nos mundos superiores, nós vamos ver que cada força negativa que vem para nós, que nesse momento parece amargo, elas são energias que vêm do próprio Criador, e elas são energias necessárias para a nossa evolução. Então o processo que chamamos de morte é necessário. E a morte é esse processo do fim da matéria, que é o retornar para o Criador. Então quando essa luz que veio do Criador aqui na forma desse livro e que João teve que comer, na boca ela era como doce, porém no estômago era amargo. No estômago era amargo. Temos esse
essa dualidade aqui. Essa dualidade está mostrando que o quântico, o sutil, ele é como se fosse para nós hoje o doce. E a matéria é como se fosse o amargo. E o perder essa matéria é difícil para quem é material. Por causa de quem? Por causa do nosso ego. Porém, é preciso que isso aqui aconteça. João, ele deixou aí o exemplo que devemos destruir, porque quando ele comeu, ele destruiu. O que o estômago faz? Ele destrói. Ele retira apenas o que é bom. E esse bom é o retornar para o Criador. Então, quando retornarmos para o Criador, nós vamos entender que as energias que aparentemente são negativas para nós, são forças que vêm para nos destruir, elas são forças que foram necessárias para a nossa evolução. Então, voltar para o Criador também é doce, mas isso depende do crivo que nós vamos passar antes. Então, é necessário passarmos por esse crivo para que nós retornamos. E aí João recebe uma missão. Diz assim: agora você pode informar as nações, informar os povos, os idiomas, os poderes políticos, que vai vir aí o último ai, vai vir aí a 7ª trombeta.